Tenho alergia a crustáceos. Posso ter reação ao contraste do exame radiológico? Olha, não tem absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver. Isso é um problema complicado. Primeiro você tem que saber qual é o contraste que você vai usar, tá? Se é um contraste iodado, se é o gadolínio, se é um traçador que a gente usa muito em exames de PET scan, que é um traçador que tem na sua composição material radioativo, tá? Vamos lá, então, em relação ao traçador, como é um material radioativo agregado ao açúcar, em termos de reação colateral alérgica ou hipersensibilidade a esse traçador é zero. O açúcar, nenhum tipo de açúcar, ele é capaz de induzir alguma reação de hipersensibilidade. Isso é impossível acontecer, tá? O gadolínio, que é um contraste usado durante exames de ressonância, você tem chance de desenvolver sim reação colateral ao gadolínio, mas mesmo assim, estatisticamente é pequeno. Não é tão grande quanto o contraste iodado, né? Ou tão maior quanto o contraste iodado, apesar do contraste iodado também ser um contraste seguro na maioria da população, mas a incidência para o contraste iodado é maior do que a do gadolínio. Inclusive existem até trabalhos que mostram a produção de anticorpos contra o gadolínio, mostrando realmente que você tem a produção de IgE específica contra o gadolínio, tá? Há trabalhos publicados sobre isso. Em relação ao contraste iodado, aí é a confusão, tá? Porque eu tenho alergia a crustáceo, vou tomar contraste iodado e posso desenvolver reação. Primeiro que nenhum tipo de mineral causa reação imunológica com produção de anticorpos, tá? E o iodo é um tipo de mineral. Mas por que você desenvolve a crise de reação pseudoalérgica ou reação de hiperreatividade durante o consumo do contraste iodado? Porque o contraste iodado em alguns pacientes, ele aumenta a concentração do sangue. Ele aumenta a concentração chamada coloide osmótica, ou seja, a concentração do sangue. Deixa o sangue mais concentrado. E no que deixa o sangue mais concentrado, alguns pacientes que são pacientes mais sensíveis, as células que produzem substâncias que causam processo inflamatório, vasodilatação, ou seja, aquelas mesmas células envolvidas no processo alérgico, essas células, quando em contato com o contraste iodado, fazem com que esse contraste iodado rompa essas células, causando então uma reação colateral, que pode ser uma reação anafilática, tá? Então, não é uma alergia produzida por anticorpos. Qual é a aplicabilidade prática disso? Que a gente não consegue pedir um exame para fazer o diagnóstico preventivo se o paciente vai desenvolver reação ao iodo ou não. Não existe exame para que a gente possa prevenir o paciente. Medicação também é controverso, né? Às vezes você faz aquela terapêutica, aquele coquetel para prevenir a reação ao contraste iodado. Isso é controverso, não tem publicação científica suficiente mostrando realmente que essas medicações preventivas, elas seguram, mas a gente faz de qualquer forma, entendeu? Porque é melhor tomar elas do que não tomá-las. Mas realmente, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, e mesmo assim se tiver que fazer o tratamento ou o contraste, né, com iodo, você tem que fazer num local que tenha todo um material para reverter aquele quadro de anafilaxia. E a principal substância que deve ser usada quando o paciente desenvolve anafilaxia é a adrenalina. A anafilaxia é igual ao tratamento com adrenalina, onde você aplica adrenalina no músculo vasto lateral da perna, da coxa. Tá bom? Em relação ao crustáceo, apesar do crustáceo ter iodo, não necessariamente você desenvolve reação ao iodo, até porque a concentração de iodo é muito pequena. Você, quando come sal todo dia, o sal é iodado, entendeu? Então, aquela concentração que tem tanto no crustáceo quanto no sal iodado, ela não é suficiente para causar uma reação colateral. Então, provavelmente, o que você desenvolve em relação ao crustáceo não é o iodo, é a proteína do crustáceo. Ou seja, você desenvolve uma reação imunológica de hipersensibilidade à proteína do camarão, à proteína do mexilhão, à proteína do siri, à proteína da lagosta, seja lá do que for, mas não do iodo, tá bom? Então existe uma diferença muito grande entre a questão do iodo e o crustáceo. Não é porque você tem alergia ao crustáceo que você vai desenvolver reação colateral ao iodo no momento que tomar o contraste iodado. Porém,
sempre deixo isso claro, procure o seu médico, avise o médico radiologista sobre essa possibilidade, procure o seu médico que lhe acompanha, peça para ele passar o esquema preventivo, apesar desse esquema preventivo não ter muita validação científica, mas a gente faz mesmo assim, porque é melhor você fazer do que não fazer, tá? E certamente tudo vai dar certo, tá? Muito obrigado, um abraço pela sua interação aqui.